Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Nós vamos começar mais uma mesa, né? Nós estamos um pouquinho atrasados, então vamos tentar administrar aqui o tempo. Meu nome é Andréa Esmeralda, eu sou lá do Ceará e eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, tingidos de loiros na altura dos ombros, todo de vestido estampado, claro estampado. Para quem tiver alguma dificuldade, espero que consiga imaginar a minha imagem. Estou ao lado de Mona Lisa e Jailson, que vão compor comigo essa mesa, que tem o título Participação e Equidade no Controle Social, a garantia de direitos sociais na diversidade de territórios. Vocês já conversaram um pouco sobre algumas práticas, então a ideia é a gente já se dividir um pouco aqui. A ideia é que eu fale um pouco sobre o que é essa participação e o controle social, para quê, né, e como é que a gente operacionaliza isso no SUAS, mas mais especificamente o como vai ficar a cargo de Mona Lisa e Jailson, que vai trazer a prática dele. Quem o ouviu ontem, né, percebeu que ele é muito atuante no controle social e que isso, né, nos dá elementos para pensar na psicologia e sua interação, e sua participação, sua inserção no controle social. Então, para pensar um pouco sobre por que a gente precisa fazer o controle social, eu vou dar alguns passos atrás e usar uma das palavras que tem no nosso título, que é direitos sociais. O Estado moderno, que é esse que a gente vive, ele se organiza, sobretudo depois das revoluções, a partir do lema igualdade, fraternidade e liberdade. Isso determina 3 tipos de direito no nosso Estado ocidental, né? Que são os direitos individuais, que são chamados direitos de liberdade, ou em alguns países são chamados de direitos civis, os direitos de igualdade, que são chamados também de direitos sociais, e os direitos de fraternidade, que são a maioria dos direitos coletivos. Alguns autores também dividem de primeira, segunda e terceira geração. E isso quer dizer que os direitos sociais, por serem direitos de igualdade, são direitos que devem ser garantidos pelo Estado. O próprio Estado moderno, ele é uma contraposição do Estado autoritário, né, do Estado absolutista, onde o Estado, que era representado pelo rei, era tudo. Tudo era o Estado. Deus Sol, como era conhecido Luís XV, era o próprio Estado. Então, as vontades pessoais, né, do monarca, o Estado invadia a vida de todos os seres, né, daquela sociedade. E a forma de barrar isso era pensar num Estado que não pudesse ser esse invasor das nossas relações pessoais e sociais, e para isso a sociedade se dividiu assim, então criando algumas estratégias de intervenção. E aí, esses direitos sociais, eles dizem respeito ao enfrentamento das desigualdades sociais. O próprio Estado, ele é produtor de desigualdades, a gente tem uma estrutura social desigual, e os direitos sociais, eles vêm no sentido de enfrentar essas desigualdades. E aí é um ponto importante, muitos de vocês já devem saber, mas assim, diferença e desigualdade não é a mesma coisa, né? Então, e isso depois a gente vai demarcar o outro conceito que está aqui no nosso título. As diferenças, todos somos diferentes, mas elas não precisam ser transformadas em desigualdades. Uma diferença é transformada em desigualdade quando ela cria uma relação de assimetria, de hierarquia e de subalternidade
por conta dessa diferença. Isso aí a gente vê comumente nas nossas relações, seja pelas questões econômicas, seja pelas questões de binário generificação, gênero, orientação sexual, seja pelas questões de capacidade, né, e limitações físicas que a gente tenha, seja pelas questões do próprio racismo e o seu contraponto, que é a branquitude. Enfim, a gente tem uma série de relações, que aí eu vou usar um termo que o Martin Barol usa, que são as injustiças estruturais que produzem essas desigualdades. E aí, esse Estado que ele faz essa mediação dessas desigualdades, a gente precisa implementar um outro conceito, né? E a nossa Carta Constitucional acolhe esse conceito, que é o conceito de equidade, que é a necessidade do Estado intervir para que as desigualdades elas sejam minimizadas na possibilidade, né? O Estado brasileiro, eu sei que é muito, vamos dizer assim, talvez romantizado esse conceito, para dizer no mínimo que a gente vai intervir nas desigualdades na medida em que elas, que a gente pode fazer uma compensação dessas desigualdades, né? Então, a equidade ela visa fazer com que uma parte da população tenha as mesmas condições de acesso a direitos. Basicamente seria isso. Então, pensar que o que é que a gente tem a ver com isso, né? O que é que a nossa profissão, o que é que a nossa intervenção tem a ver com isso e como é que é feito isso. Como nem sempre o Estado cumpre essa responsabilidade de oferta de direitos sociais, é preciso que alguém controle o Estado. Porque o Estado ele não é um ser isento. Quem compõe o Estado? Pessoas. Pessoas e poderes. Então, o Estado ele também representa uma diversidade de poderes e, muitas vezes, esses direitos sociais, eles não são garantidos e essa equidade não existe. A gente tem, ao contrário, uma série de desrespeitos e violações praticadas pelo próprio Estado. Então, esse Estado que deveria promover essa equidade, esse direito de igualdade das populações, é o mesmo Estado que viola os direitos dessas populações, exatamente transformando diferenças em desigualdades, né? Nós estamos vivendo um Estado fascista em que essas desigualdades elas são, digamos assim, catapultadas à estratosfera, né? E elas servem, inclusive, de justificativa para a implementação de uma política de morte de determinadas populações. E é por isso que, como psicólogas e psicólogos, a gente tem tudo a ver com isso. Então, a necessidade de controlar esse Estado, né, no sentido de fazer com que o Estado cumpra essas suas funções. Ao mesmo tempo, o próprio Estado, né, ele não vai permitir, ele cria estratégias para que o tensionamento, né, entre esses desejos do povo, esses desejos e necessidades sociais e a possibilidade de diálogo do próprio Estado, ele não chega a tal ponto que exista uma fratura. Por isso que existem algumas estratégias. As conferências, né, são inclusive normatizadas e institucionalizadas pelo Estado. Então, o Estado, que não é, em tese, um Estado ditatorial, as leis não são assim, né? A gente ainda tem leis construídas democraticamente. Então, esse Estado, ele permite essa possibilidade de diálogo. E aí, quais são essas estratégias que estão institucionalizadas? As conferências, os conselhos, os fóruns, né? Então, são formas que nós temos enquanto categoria, enquanto população, enquanto seres individuais e coletivos, de acessar e controlar o Estado. Inclusive, a falta de financiamento que o Estado operacionaliza
para não praticar políticas públicas, e muitas vezes somos nós os tensionados a fazer das tripas coração para com nada fazer alguma coisa para aquelas pessoas que nós chamamos de usuárias, né? E nosso papel não para na nossa participação enquanto categoria. A gente vai ver, né, Mona, eu, Larissa e tantas outras pessoas que estão aqui, já participamos do Conselho de Assistência, do Conselho da Mulher, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Comitê Municipal para Políticas para a População em Situação de Rua, enfim. Nós participamos representando a categoria da psicologia, mas essa não é a única forma de intervenção que é compromisso nosso fazer o controle social. Existe uma outra forma que é como trabalhadores do SUAS dialogar no sentido de, eu acho que ontem alguém falou sobre a questão do coletivo e do comunitário, ações coletivas e comunitárias, né? E eu penso que ações comunitárias, né, não são só aquelas ações que o pessoal nomeia de ação comunitária institucionalmente, de chamar o povo para tirar a identidade, aprender sobre o cadastro único e ter alguns benefícios num único dia. A ação comunitária é nosso trabalho junto à atividade comunitária cotidiana do território em que a gente atua. E é nesse ponto que a gente pode trabalhar no sentido, eu vou usar um outro termo do Martim Baró, eu sei que o meu tempo é pouco, eu tenho um pouco espaço para definir essas questões. Mas aí eu vou usar tanto o termo do Martim Baró como do Paulo Freire, desideologização e conscientização, como processos dinâmicos que identificam tanto as necessidades daquele território, daquele povo, daquele momento histórico, como também a gente busca as potencialidades, né, no processo de conscientização. Não somos nós que temos um conceito que a gente está dizendo para o outro que é o certo e que é o errado. Muito pelo contrário. O nosso trabalho é de fazer uma escuta, né, uma acolhida, mas uma acolhida ativa, no sentido de poder fazer com que as pessoas de um determinado território, né, a gente poder criar condições de diálogo dentro de um determinado território, para que esse diálogo ele tanto dê possibilidades de emergir as necessidades daquele território, inclusive de como o Estado intervém para o cumprimento ou não das suas obrigações, e não cumprindo, para que essas pessoas tenham as condições de acessar formas de fazer esse controle social. E não precisa ser só o institucional. Existem outras formas da gente acessar o controle social, da gente tensionar o Estado para cumprir as suas obrigações. Muitas vezes, né, é no diálogo com a comunidade que a gente, inclusive, vai descobrir qual a melhor estratégia para aquela comunidade. Então, é nesse sentido que a gente pode pensar a nossa atuação na psicologia e no controle social. Não tem uma receita pronta, tem a nossa capacidade de ouvir e identificar as necessidades que pulsam cotidianamente na nossa realidade. Embora a gente saiba que algumas formas de opressão e injustiça, elas são estruturais, mas elas não atingem as mesmas pessoas das mesmas formas o tempo inteiro. E é por isso que a gente precisa contribuir como profissionais do SUAS. Se a gente se propõe a fazer proteção social e participação andam de mãos dadas, mas a participação não é algo que eu dou a alguém. Eu estou ao lado da comunidade, ao lado das pessoas que usam essa comunidade para enfrentar junto, usar as teorias, as técnicas que a gente tem na psicologia para que a comunidade tenha a autonomia ou a possibilidade de identificar suas potencialidades no enfrentamento daquela situação. Eu acho que é isso e queria agradecer. Eu tenho que ter muito cuidado e eu olho para o relógio da Amanda, porque senão eu me empolgo, né? E aí
Eu não consigo mediar. E aí eu vou passar a palavra à Mona Lisa, que vai dar continuidade, depois a Jailson. Então, boa tarde, gente. Vocês estão acordados, né? Todo mundo aí? Vocês também, né? Que estão acompanhando online. Eu sou Mona Lisa Cirino. Sou uma mulher negra, gorda, de cabelos cacheados, um pouco abaixo dos ombros. Estou usando óculos. Estou com um vestido laranja e verde, com meu crachá do evento, uma caneta em formato de banana na mão direita, né? Para poder localizar também como é que a gente está aqui. Tem cenário ao lado da minha colega Andréia, né? E o colega Jailson também. E atrás tem um banner, né? Da mostra, da segunda mostra de práticas no SUS. Eu atualmente estou na função de coordenadora da Comissão Regional de Psicologia da Assistência Social do CRP 003, né, que é o Conselho Regional de Psicologia da Bahia. Estou no Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS e ocupo duas funções no controle social lá na Bahia. Uma é na minha cidade, que é Vitória da Conquista, que é interior, né, da Bahia, lá no CMAS, enquanto representação de trabalhadores, né. Então, sou conselheira municipal no CMAS e sou conselheira estadual no CEAS Bahia, que é o Conselho Estadual de Assistência Social. E nesse percurso, né, essa é minha primeira gestão de CEAS, estou no meu segundo ano, mas no CMAS é a segunda gestão que eu tenho participado e que tenho entendido melhor, acho que na prática e na vivência do controle social, o quão é desafiador, né, assumir uma responsabilidade, né, enquanto categoria, enquanto trabalhadores, porque enquanto representação de trabalhadores nesses espaços, debater a política pública, fiscalizar a política pública, né, entender de que forma a gente pode defender o SUAS, né, aprovar orçamentos, fiscalizar orçamentos, entender de que forma o controle social funciona e de que maneira a gente vai acompanhando. Mas nessas experiências eu tive a oportunidade de participar de momentos muito importantes, acho que para a consolidação do SUAS também na Bahia, né, em relação à elaboração de planos, né, mas teve um momento que foi importante para a gente, que foi o seminário do Capacita SUAS, que nós tivemos acho que ano passado. E nesse seminário do Capacita SUAS nós tivemos uma mesa de debate, que foi uma mesa sobre o controle social. E a gente pôde participar, né, e debater um pouco sobre o controle social ali, e dali a gente produziu um artigo que foi publicado num livro sobre o Capacita SUAS na Bahia, é um livro que tem ele em formato digital. Depois eu posso pegar esse link e entender com a organização aí como é que a gente pode fazer rodar também, porque é um livro sobre a experiência da execução do Capacita SUAS na Bahia, né, e desse seminário especificamente. Então, é um livro interessante que vocês podem, né, estar lendo também e aprendendo um pouco com a experiência da gente e produzir também nos estados de vocês, nas experiências de vocês, outros materiais como esse. Mas para a gente pensar um pouco, né, no controle social, a Andréia já trouxe para a gente todo esse percurso também um pouco de uma perspectiva conceitual, de uma perspectiva histórica, né, da consolidação do controle social, mas a gente precisa ter esse marco, né, que o controle social ele é algo definido constitucionalmente, né? Então, lá na nossa Constituição Federal, a gente tem ali organizado o controle social e como ele deve funcionar. Mas desde 88, que a gente vem tentando materializar o controle social, ele sempre passou por diversas dificuldades, né? Mais cedo mesmo a gente estava debatendo aqui na mesa dos fóruns, né, de trabalhadores, a gente envolve, né, essas denúncias de que não tem paridade, né, a representação de trabalhador não é representação de trabalhador porque funciona segundo os comandos de gestão, né, conselho que não se reúne, mas funciona só em relação ao que a gestão determina, é aquilo, ninguém reúne, mas depois passa-se a ata, né, vai de casa em casa recolher assinaturas, né? Então, quem é de nós que nunca ouviu relatos, né, do funcionamento do controle social dessa forma, né? Então, a prática do controle social, ela é para ser uma prática
democrática, né? É um espaço onde a sociedade civil ela pode, inclusive, gerir a política junto com os governos. Então, a participação da sociedade civil dentro desses espaços, ela é de extrema importância. Né? Então, é esse olhar de nós, né, sociedade civil, nas nossas representações. Então, quando eu estou lá no CMAS ou quando lá estou no SEAS, eu não estou enquanto Mona Lisa, né? Apesar de que é meu CPF que está ali comprometido, né? Mas eu estou ali enquanto quem? Eu estou ali enquanto trabalhadora da assistência social, né? Não falo nem em nome das psicólogas, falo ali em nome da categoria toda de trabalhadores do SUAS, né? E algo que eu sempre me pergunto e me questiono, né? Será que tanto é que essa minha representação corresponde às necessidades, né, que próprios trabalhadores do SUAS têm vivido, né? Já que essas representações a gente sempre precisa entender de que maneira é que a gente dialoga, de que maneira a gente entende, como é que eu levo as questões, né, que são das vivências nos territórios, das práticas profissionais. Quantas dificuldades enquanto operadores dessa política a gente já não levantou desde ontem até hoje aqui, né? Então, são muitas as questões e que, inclusive, a gente precisa trazer para o controle social. Então, atuar dentro do controle social, principalmente dentro dos conselhos de assistência social especificamente, traz para a gente também esse desafio da representatividade, né? De conseguir, nesses espaços, levar realmente essas pautas que são coletivas, né? Que não diz respeito a em conquista, eu falo dos meus colegas que estão ali. No SEAS eu tenho que entender todo o território da Bahia, que são 417 municípios, né? Com diferentes realidades, de que modo é que a gente consegue levar todas essas questões para aquele espaço ali. Mas em relação a essa operacionalização, a gente sabe que sempre foi desafiador, né? Mas a gente também precisa entender que a partir de 2016, e especificamente no ano de 2019, a coisa ficou bem pior, né? Porque a gente tem aí um governo que Andréa nomeou enquanto um governo fascista, né? Mas é um governo antidemocrático, né? Que uma das suas primeiras atitudes foi de fragilizar o controle social no Brasil. Então, a gente tem ali uma realidade, enquanto controle social, que mesmo diante das dificuldades, a gente sempre lutou, a gente sempre se fez presente, a gente sempre realizou conferência, não é assim? A trancos e barrancos, vamos realizar conferência, vamos debater, né? Isso, a conferência democrática, ainda vou falar dela, né? Porque faz parte disso, desse retrocesso que a gente tem a partir dos 10 caminhos que são construídos pelo governo federal. Então, aí a gente tem uma lógica que é de desfinanciamento, né? Descaracterização de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, porque a gente precisa, inclusive, vislumbrar isso, né? A gente tem uma conferência que fala o quê? Não queremos criança feliz no SUAS. O que acontece? Não. A conferência é um espaço consultivo e não deliberativo. Aí a gente fica sem entender, mas conferência não é para deliberar? Se a gente delibera, por que a gente não alcança, né? E aí a gente tem essa dificuldade daquilo que a gente delibera e daquilo que a gente enfrenta. 2019, CNAS faz o quê? Convoca a Conferência Nacional de Assistência Social, que foi o quê? Desconvocada pelo governo federal, dizendo que não era ordinária e que não precisaria acontecer, né? E o que a sociedade civil faz? Convoca uma Conferência Nacional Democrática para reafirmar o compromisso que a sociedade civil tem e que o controle social precisa ter e a importância deste na operacionalização da política. Como é que a gente avalia? Quais caminhos que a gente quer para o SUAS? Não é isso que a gente faz nas conferências? Né? Às vezes a gente entristece, que a gente vai nas conferências, pega umas deliberações que a gente fica, não é, pena que não é SUAS, né? Quem vai muito em conferência municipal, acho que Rosana também deve ser muito convidada, né? Normalmente deve ver. Eu mesmo acompanhei algumas conferências ano passado e acompanhei algumas conferências em 2019, que a dificuldade que às vezes a gente tem de entender a política para poder propor.
Mas mesmo com essas dificuldades, é o espaço que a gente tem, inclusive, de dizer isso é suas, isso não é suas, né? Isso faz parte da falta de educação permanente que a gente tem. Porque se hoje a gente está com dificuldade de ter recurso para operacionalizar CRAs, né? Já que somente esse ano foi mais de 60% de corte orçamentário para assistência social, e a gente precisa entender isso, né? Lá no CNAS a galera tá lutando, brigando, mas não tem jeito. O orçamento já chega para a gente reduzir, né? E aí como é que a gente vai manter essa política pública? Como é que a gente vai operacionalizar a educação permanente para que a gente possa pensar e debater suas, não somente nesses espaços que a gente cria, mas do papel que o Estado tem também de operacionalizar a Política Nacional de Educação Permanente no SUAS, para que a gente possa evitar, por exemplo, tanto o desconhecimento da política, o conhecimento sobre o papel do controle social. Quantos conselheiros, né, de conselhos de assistência social chegam ali e não sabem a sua função, não sabem a importância que o controle social tem, né? Como é que se operacionaliza a responsabilidade, né? Então a falta de informação também leva a essas questões. Mas a gente precisa entender que conjuntura é essa, né? Então a gente vai estar presente no controle social diante de um cenário político que é devastador, que é um cenário político que diz o que pra gente? Que esses espaços, eles não importam. E aí a gente vem pra cá discutir controle social, né? E a gente, conselheiros que somos, né? De assistência social ou de outros conselhos, a gente no dia a dia, a gente precisa debater, reafirmar e buscar a consolidação aí desse controle social. Mas aí, para além dessas questões, a gente ainda enfrenta o quê? A bendita da pandemia, né? Então chega a pandemia pra gente, fragilizou, né? Acho que de certa forma, aquilo que já estava frágil pela essa Constituição, configuração mais política, né? Que a gente tem já de retirada de orçamento, emenda constitucional que congela os gastos públicos por 20 anos, e isso traz um impacto tremendo para a gente na operacionalização das políticas, né? Mas a gente tem a pandemia enquanto outro fator desafiador para o controle social. Primeiro, como é que a gente vai reunir se a gente está em lockdown e a gente tem que estar afastado, né? Como é que a gente vai reunir ali o conselho? Como é que a gente vai fazer uma visita a uma instituição? Como é que a gente vai entender se a população está realmente sendo atendida no momento de pandemia? Serviços do SUAS são essenciais ou não são, né? Inicialmente, vários municípios fecharam CRAS, fecharam CREAS, fecharam tudo e depois, não, epa, é essencial, abre, mantém, vai ser virtual, não vai, como é que atende a população de forma virtual? E aí o controle social, ele também precisa estar atento e participativo no momento de se pensar dentro desse contexto pandêmico como a população ela está sendo atendida, né? E isso foi fator de dificuldade para a gente, né? Lá no SEAS Bahia, a gente ficou mais de um ano, inclusive o processo de eleição do SEAS aconteceu tudo à distância, né? Tudo virtualmente, porque a gente teve essa dificuldade de se encontrar e debater de forma presencial. E para além dessas questões, a gente teve um desafio maior, né? E aí, como é que a gente faz conferência de forma virtual? Como é que a gente vai discutir com a população? Como é que a gente vai garantir a participação de usuários dentro dessa lógica, né, do virtual? Como é que a gente consegue consolidar isso? E para a gente houve esse grande desafio, né? Estimular os municípios a fazer conferência, os municípios só perguntar, a gente é obrigado a fazer conferência? Porque o Estado convocou, né? E a resposta dos municípios, a pergunta do município é, mas a gente é obrigado a fazer? Né? No sentido de que está mais preocupado se é obrigado ou não do que a importância desse espaço de avaliação. Se não fizer, qual é a penalização? A gente vai pagar multa? A gente vai deixar de receber cofinanciamento, né? E aí não vai ter mais repasse para a gente porque a gente não vai fazer conferência? Então, uma das grandes preocupações foi essa, né? Alguns municípios, a preocupação pela dificuldade estrutural de realizar uma conferência, né? E a gente precisa entender que os estados e também o governo federal pouco deu, né? Orientações e estrutura para que houvesse
né, nos municípios, conferências municipais. Na Bahia, a gente até pautou se rolaria uma conferência regional. A gente fez alguns encontros antes, mas foi muito desafiador. Foi difícil demais realizar essas conferências em âmbito municipal, em âmbito estadual e também a nacional, que quem conseguiu acompanhar ali também, né? Então, a internet que cai, o sistema que trava, é um negócio que não consegue entrar, não conseguir montar um espaço desse reservado para debate, né? Então, a gente precisa compreender todas essas nuances, né? Hoje a gente tem a possibilidade de retornar um pouco desse presencial, né? Estamos nós aqui, né? Conversando, debatendo de forma presencial, né? Mas a gente precisa, né, pensar de que forma que mesmo diante dessas dificuldades, como é que a gente vai manter essa gestão que é democrática e participativa a que se propõe o controle social, né? E entender também, enquanto psicólogas, né, que nós somos, né, enquanto trabalhadoras da assistência social que nós somos, que o nosso fazer profissional ele não se encerra somente ali no atendimento, né? Porque parece que é o quê? Eu vou lá, faço meu atendimento, tem as famílias que eu acompanho, vou lá, trabalho no CRAS, dei o meu horário de ir embora, né? Mas de que maneira é que a gente se envolve com a própria constituição da política, né? De que forma é que a gente está entendendo que está faltando orçamento, que está fechando serviço, né? Que o controle social está sendo desmontado, né? Que a gente tem muitos enfrentamentos ainda a fazer para a proteção social efetivamente acontecer no Brasil, né? Que as populações estão cada vez mais vulnerabilizadas, que a pandemia aumentou as situações de vulnerabilidade, né? De crise política, social, né? Sanitária. Como é que a gente também pensa esses espaços, né? E dizer que o espaço de controle social também é um espaço nosso enquanto psicólogos, né? Entender, conhecer, militar, participar, né, da construção e avaliação de uma política pública também é papel nosso, né, dentro da psicologia. Então, minha fala final é que a gente consiga também fazer essa convocação entre nós, né, estar mais perto dessas atividades. A gente sabe que é difícil participar se a gente não está no assento. Por quê? Porque as reuniões são públicas, mas é difícil para a gente, no nosso horário de trabalho, sair lá na reunião, não é assim? Mas que a gente possa, inclusive, estimular isso entre a gente, né? Continuar aquele perfil mais organizativo que a gente precisa ter e ocupar realmente esses espaços do controle social. E agora eu vou passar a palavra para Jailson. Ele também vai ter 15 minutos. E depois a gente vai abrir para conversar um pouco, tá bom? Eu adoro como me dão mais que 5 minutos. Bem, boa tarde, gente. Bem-vindas, bem-vindas. Eu me chamo Jailson, sou um homem negro, estou aqui do lado. E 2 mulheres maravilhosas. E estou usando a camisa vermelha de calça, tênis, um pouco nervoso, não sei porquê. Mas enfim, gente, eu queria começar a minha fala fazendo uma pergunta a vocês. Quem daqui participou ou vou reformular minha pergunta. Quem daqui participa ou já participou do espaço de controle social? Levanta a mão aí. Do espaço de controle social. Pois eu queria começar, né, fazendo essa pergunta, porque assim, a colega ela chegou e trouxe, né, toda essa reflexão, né, da descaracterização desse governo federal e do desincentivo que ele também vem proporcionando. Mas na realidade isso é uma questão cultural da gente. A gente não costuma participar dos locais de discussão do controle social, né? Então, por conta disso, né, a gente vê o quanto a gente está perdendo, né, espaço na política, né, porque a gente costuma colocar a nossa obrigação na mão do político.
né, na mão de um candidato, ou de um político, ou de um representante, né, que está lá no poder. Então é assim, dessa forma, né, que a gente hoje em dia está incentivando tanto os profissionais a participarem dos locais de controle social, como os usuários, né, porque em todo local de controle social nós temos a questão paritária, né, então a gente tem o espaço do controle social para todas as pessoas, mas a gente não tem esse costume, a gente não costuma participar nessas discussões, nas construções, né. E aí, Ferrão ele traz, né, na pesquisa dele, que ele fala que todas essas conquistas, elas foram a partir da sociedade civil, né? Então, assim, tudo que a gente tem hoje em dia foram conquistas da sociedade civil organizada, né, buscando melhorias, né, para todas para todas as... Agora fugiu, desculpa, que de vez em quando a mente também para, nervosismo. Todas as categorias, foi assim nas categorias dos trabalhadores, a gente lembra, né? Os trabalhadores se uniam, né? E aí reivindicavam seus direitos, né? Iam atrás, buscavam, né? Faziam todos aquele processo, né, do controle social para que as pessoas pudessem, para que houvesse melhoria. Então, hoje em dia as pessoas não dão, né, não dão o valor que o controle social tem. Então é por conta disso também que a gente vem tendo esse desmonte, né, da gente desprezar esse local que a gente poderia estar discutindo e trazendo propostas para que a gente trouxesse melhoria. Né? A gente vem, dentro do espaço de controle social, buscando toda essa melhoria. Né? A gente busca, ainda bem que eu estou com o meu presidente do CMAS aqui, uma pessoa maravilhosa que nos escuta, né, que escuta os usuários também, porque a gente vem com propostas, a gente vem elaborando também muitas propostas, muitos projetos dentro, né, para trazer melhoria para o controle social e para trazer melhoria também para os equipamentos, os projetos e os programas que existem. Né? Mas a gente vê o quanto é difícil a gente mobilizar as pessoas para participarem, né, nos espaços de controle social. Então, todo esse poderio desse governo, né, ele também tem uma parcela, né, da nossa contribuição, de não ter participado, de não participar, né, em busca e lutar, né, por direitos sociais. Então, dentro dessa visão que eu queria também fazer um pouco da minha fala, né, mas aí eu vou deixar mais para que vocês perguntem como é que a gente age na parte do controle social, porque a gente faz várias coisas dentro do controle social, além de participar das reuniões, né, dentro das reuniões ordinárias dos controles sociais, ou seja, dos conselhos, porque além disso eu participo de 5 conselhos, né, 5 conselhos onde a gente discute várias políticas, né, tanto da assistência social, como da política sobre droga, da política da população em situação de rua. Na realidade, eu discuto mais da política da população em situação de rua, porque é a minha pegada. Né? Então, assim, a gente tem mais essa visão da política da população em situação de rua. Então, a gente tem mais, até, a gente se sente mais à vontade, porque é algo que a gente já vivencia, então a gente vem buscando melhoria para esse público. Né? Mas aí também, dentro dessa temática, vem falando, além do controle social, dos territórios. Né? Então, assim, dentro dessa pegada dos territórios, a gente sente uma falta muito grande, né, de como é que essa política pode alcançar os territórios, porque, voltando para a população em situação de rua, a gente tem uma dificuldade enorme. A gente tem uma equipe de abordagem social, que é do SUS, né, mas essa equipe, ela hoje em dia vem totalmente desfinanciada, né, a gente não tem financiamento para essas equipes. Como eu disse, a gente não tem profissionais, né? A gente vem com uma falta enorme de profissionais, e os profissionais que já tem nessas equipes já estão sobrecarregados, então a gente encontra, né, um monte de demandas na rua, onde a gente encontra usuários reclamando dos profissionais, e a gente sabe que a gente tem que trabalhar em conjunto com esses profissionais.
Então, assim, é dentro do controle social, é dentro dos conselhos que a gente provoca, né, para ver se a gente consegue financiamento para esses projetos, né, para esses programas, para a gente poder conseguir trazer um alento para tanta dificuldade que a gente encontra. Mas é preciso muito, né, que as pessoas também venham aderir, né, a estar nesses espaços de controle social, trazendo mais informação, né, principalmente na área da psicologia mesmo. Né? A gente vê que geralmente a psicologia ela é mais voltada para a saúde mental. Né? Tá certo que estão no SUS também, que é uma proposta. Né? Mas a gente vê muito, a gente sente muita falta dessa pegada dos psicólogos na rua mesmo, entendeu? Porque assim, a gente tem uma gama de pessoas na rua necessitando ser ouvidas, né? Necessitando principalmente da escuta. E dessa escuta a gente poderia trazer muitos benefícios para essas pessoas. Mas infelizmente, por conta do desfinanciamento, dessa falta de financiamento, desse desgoverno, né? Dessa falta da pegada do controle social mesmo para mostrar essa força da sociedade, né? A gente vem sofrendo essa problemática enorme. Então é muito difícil para a gente que vive nos espaços de controle social discutir uma política onde a gente sabe que, como ela falou, né, geralmente as pessoas que estão à frente, como a gente tem paritário, a gente também tem tanto a sociedade civil, né, à frente do conselho, como o governo à frente do conselho. E geralmente quando a gente encontra o governo à frente dos conselhos, a gente encontra uma trava muito grande para a gente poder fazer essas discussões, né, propor, até conseguir alguma coisa. Então, assim, é muito difícil dentro dos conselhos, hoje em dia, a gente conseguir discutir e trazer, conseguir resoluções que tragam mesmo, né, algum benefício para as pessoas, né, para esses programas, projetos. Eu costumo dizer que eu sou privilegiado de ter um presidente que é do governo, mas que olha para a sociedade civil, que escuta a sociedade civil, que discute, que traz, que pergunta, que dialoga legal. Então, assim, dentro desse contexto da sociedade civil, a gente tem alguns conselhos que é bem privilegiado aqui em Recife. A gente sabe que em outros locais não é bem assim, né? A gente sabe que existem locais aí que, pronto, para ser sincero a vocês, fazer só uma Olinda mesmo, a gente tem um conselho de assistência e o conselho de assistência ele não funciona. Né? A gente chegou lá para tentar provocar que esse conselho funcionasse, até porque a Olinda é um município que não tem política para a população em situação de rua. Né? Ontem eu acordei 5 horas da manhã para a gente fazer uma apresentação, né, lá com o MP, que a gente teve que provocar o MP, porque a gente discute essa política lá há alguns anos, e toda vez que a gente tem um diálogo com assistência social, com algum secretário da assistência social, eles trocam o secretário de assistência social. Quando a gente começa uma construção de política para a população em situação de rua no município de Olinda, eles trocam o secretário de assistência social. A gente já vai no terceiro. Então, assim, é muito difícil a gente propor uma política dentro do município. Então, a gente teve que provocar, né, o Ministério Público chamar essas pessoas, né, para a gente poder ter uma segurança maior dessa construção, né, dentro dos espaços de controle social. Então, assim, é bem difícil mesmo para a gente, usuário da rede, né, estar dentro desses espaços, até porque para a gente tudo é mais difícil, né? A população em situação de rua não tem trabalho, né? não tem emprego. Então, assim, como é que você vai ter um celular, um smartphone, para participar? Na época da pandemia mesmo foi uma dificuldade para a gente, usuário, participar, né, das discussões dentro do controle social, porque a gente não tinha financiamento, a gente não tinha ajuda, né? E tinha que se virar nos 30. Né, tinha que conseguir, dos seus próprios recursos, fazer ou conseguir de alguém conhecido ou de algum parente,
para conseguir participar da parte do controle social. Então, assim, foi bem difícil para a gente, na época da pandemia. Então, a gente vem provocando também os outros usuários, né, para que eles também participem, né, tanto dos conselhos de assistência, quanto dos conselhos de política sobre droga, porque é muito importante que a gente traga também a nossa visão, né, a nossa dificuldade, né, o que é que a gente está precisando na ponta, porque ser profissional, né, mesmo que passe por dificuldade, mas você tem seu salário, você tem sua vida social já legal, né? E os usuários, eles não têm, né? Eles necessitam que esses profissionais, eles entendam o que é que eles estão passando. Então, assim, a gente vem trazendo para as pessoas, né, dentro do espaço do controle social, a nossa dificuldade como usuário, né? A nossa dificuldade de acessar o equipamento, a nossa dificuldade de chegar no centro pop e ser obrigado a pegar a alimentação e comer na calçada, né? A ser obrigado a esperar uma abordagem social passar durante meses para poder ser ouvido. Então, assim, isso é uma dificuldade enorme dos usuários, né? Então, a gente tem que estar dentro desses lugares do controle social para estar provocando que isso aconteça, entendeu? Então, assim, a gente vem fazendo uma mobilização muito grande para que os usuários comecem a aderir, até porque os usuários, eles não são incentivados na sua realidade, né, para que participem do controle social, para que tenham a sua subjetividade, né? Então, assim, dentro dessa visão, né, de usuário que a gente vem discutindo mesmo, né, todas as propostas dentro do controle social. Quando essa lei é um que eu também aperrei muito, né, porque a gente conversa muito, quanto a gente está precisando disso, como é que a gente consegue fazer, a gente não tem esse entendimento, essa expertise, mas aí a gente consegue encontrar pessoas como ele, como outras pessoas que nos trazem, né, as informações corretas, e a gente consegue provocar tudo dentro do controle social, porque se não fosse esses espaços de discussão, a gente não conseguiria trazer a visão dos usuários, né, para os profissionais e até para a própria política mesmo, para os gestores, né? Então, assim, é muito importante para a gente estar dentro desses espaços de controle social, né? E em consideração também aos territórios, o território também é outra coisa que eu queria falar. A gente tem um problema muito grande, porque a gente tem as equipes consultórias na rua, que é da área da saúde, da atenção básica, né? Tem esse recorte. Mas a gente tem uma problemática muito grande. Por quê? Porque geralmente as equipes, elas não conseguem alcançar o número de usuários que tem na rua, né? Ou seja, são equipes insuficientes, com profissionais que não têm conhecimento do público, não conhecem a população em situação de rua. Geralmente eles chegam lá e encontram a população em situação de rua muito irritadas, né? Porque geralmente, eu queria, assim, a gente até pergunta para o profissional, se você passasse todo dia fome, se você acordasse no relento, se você passasse intempéries do tempo, você sorriria todo dia? Você seria legal com os outros? Então, assim, né, as pessoas não entendem que os usuários, eles sofrem muito na rua, né? Então, assim, o lugar do controle social é o lugar onde a gente vai para falar todas essas problemáticas, falar sobre a nossa realidade, né? Porque, assim, se for para falar pelos profissionais, já tem vocês, né? Então, vocês estão lá para falar sobre vocês e as proporções de vocês. Agora, a gente está lá para falar sobre a gente mesmo, para falar sobre as nossas dificuldades, para falar sobre as nossas dificuldades de acesso, para falar sobre as nossas dificuldades de ter, ser ouvidos, né, como pessoas, como seres humanos. Então, é dessa visão do controle social que é muito importante para a gente, né, de a gente estar lá sendo ouvido, sendo escutado, né, trazendo também a nossa visão para as pessoas também, junto com a gente, pensar como é que a gente pode encontrar meios e formas de ajudar outras pessoas dentro do controle social. Então, é isso, gente. Obrigada, gente. Muito enriquecedor.
educação permanente, né? E é assim que eu estou me sentindo, assim, tomando um banho de educação permanente, muitas contribuições, né? E aí a gente vai ouvindo e vai ter um motor que fica assim, bem rápido, né, no juízo, coçando o juízo. E aí eu vou abrir para as perguntas, mas eu queria, assim como eu me senti provocada, a fazer duas perguntas a vocês. Primeiro aqui, quem já esteve numa equipe de PAEF, de PAEF, uma equipe no SUAS, e disse assim, a equipe está incompleta? Obrigada. Quem já atendeu BPC bloqueado num CRAS? E aí, uma coisa que eu tenho ouvido e que eu fico perguntando, muito eu tenho escutado as pessoas assim, mas psicologia não tem nada a ver com política. Esse pessoal da psicologia social, então, não, só faz política. E nós, muitas vezes, incorporamos um discurso de que a gente não tem que fazer mesmo, não, que o nosso trabalho é técnico. Mas o que é a técnica sem a ética, né? Dentro do nosso fazer? Então isso ficou me inquietando enquanto eu ouvia principalmente o Jailson dizer que a gente não tem uma cultura de participação política. Mas a quem interessa a gente não ter essa cultura de participação política. O discurso do apolítico. É lindo a pessoa dizer assim, eu sou apolítico. Então, a nova moda, para não dizer apolítica, assim, eu sou independente. Né? A pessoa tão independente mora no cosmos, etéreo, lá no cosmos, não se relaciona com ninguém. Não é influenciado pelas decisões políticas do nosso país. Mas está morrendo de calor, trabalhando numa sala mofada, sem cadeira para sentar direito, brigando com o colega pelo birô e ainda achando que o usuário é muito chato. Ai, vai reclamar de novo. Será que não é a nossa participação política que pode tensionar alguma forma de transformação? Será que não é, inclusive, a gente questionar por que agora a gente tem que estar lidando com o meu INSS, que os idosos nunca tiveram? Como o Jailson fala, às vezes a pessoa não tem nem acesso a um smartphone, mas para ter acesso ao benefício de prestação continuada, alguns idosos que nunca tiveram acesso à educação fundamental têm que estar alfabetizados tecnologicamente, se a gente não tem essa realidade no nosso país. Carteira do idoso também, né? Carteira do idoso, todos os benefícios que estão sendo terceirizados e robotizados. Como é que isso vai impactar na realidade das comunidades, dos territórios que nós estamos vivendo todos os dias? Então, eu acho que é isso que a gente precisa pensar quando a gente fala em cultura da participação. A participação é a nossa participação, mas é também a gente viabilizar a participação das pessoas que fazem uso da política, né? Jailson falava das dificuldades. Muitas vezes no conselho as pessoas usam uma forma de dificultar o acesso do usuário, mesmo quando ele está lá sentado. Basta começar a falar numa linguagem no contabilês, né, da contabilidade, que fica usuários e trabalhadores muitas vezes sem entender o que aquele povo está dizendo. Começar a usar uma linguagem que faz parte de uma estrutura desigual, faz parte de uma estrutura de opressão. Então, assim, como é que a gente pode enfrentar isso? Então, acho que eu fiquei com essas inquietações e como eu não quero infartar, né, eu tinha que botar para fora. E aí, estamos abertos para as perguntas. Seu nome? Alexandra. Minha dúvida é, a gente participa de uma conferência. Nas conferências tem algumas questões que são levadas a nível municipal, estadual, para depois ser decidida a nível nacional também, né? Como é que a gente
pode cobrar, principalmente aquelas decisões ali que ficaram no nível municipal, porque termina que não, nada acontece, aí ficam os trabalhadores, os usuários e todos que vão lá dizer, fazer o quê? A gente vem toda vez, mas tudo que a gente decide aqui, nada acontece. Né? E aí eu queria saber como é que a gente pode estar fazendo essa cobrança, como é que funciona essa parte que a gente termina aqui também não sabe. E vou fazer o seguinte, tá? Alguém ali levantou a mão, 2 pessoas, e aí a gente ouve as 3, e aí a gente divide, responde, depois abre mais para poder facilitar o tempo, gente, que a gente está assim, sufocado de tempo. Então, como é teu nome? Sara. Aí depois teu nome? Edson. Sara e Edson, tá? Quando tu abriu a fala, uma das primeiras coisas que tu falou foi sobre fazer das tripas corações. E eu fiquei encucada com isso, porque ao longo da fala de vocês, o tempo inteiro era sobre isso, sobre essa falta de recursos, sobre essa falta de ter como fazer da maneira convencional, da maneira certa de se fazer. E aí o meu questionamento é, dentro desse cenário de pandemia, qual foi a maior reinvenção, a maior reestruturação, o maior desafio de adaptação que vocês tiveram para ter que dar conta de uma demanda de uma maneira fora do convencional? Edson. Então, eu aguardei muito ansioso por essa mesa, e aí eu queria fazer algumas provocações a partir da fala de vocês. Eu achei, primeiro, parabenizar, né, os 3, Jailson, nosso representante aí. É um prazer compartilhar com você o conselho, acho que é fundamental. E aí eu queria fazer algumas reflexões para a gente pensar. A primeira é em relação ao termo acolhida ativa. Eu fico pensando, né, a gente está às vezes qualificando algumas coisas como escuta ativa, acolhida ativa. Eu não sei em que medida essas caracterizações elas vão trazer um outro modo de fazer. E aí você falou, André, de Martim Barron, que eu acho que é uma referência importantíssima na psicologia. E eu também queria mencionar com Mary J. Spin, pensar a forma como ela dialoga a questão da psicologia social e da saúde. Eu acho que é uma forma de a gente começar a problematizar mais dentro do plano social, da comunidade e do olhar. E aí também você coloca alguma medida como o Estado intervém. E aí eu pergunto, como a sociedade civil intervém? E como a sociedade civil e Estado intervêm juntos para tentar provocar algumas mudanças e tentar fazer com que a gente olhe essa atuação do Estado e a atuação da sociedade civil, quando a gente está falando de controle social, olhar os dois na mesma ótica, olhar para a mesma direção, para o mesmo sentido, talvez. Mona Lisa foi belíssima a sua exposição, e aí eu acho que eu fiquei muito preso quando você falou a questão da representação corresponder. Em que medida a gente, quando está no controle social, corresponde às necessidades e os anseios de quem a gente representa? E aí também você colocou a questão das conferências, e quando a gente pensa nas conferências, pelo menos o que eu vejo, a gente tem uma dificuldade de sair da conferência com o resultado, ver a publicação do resultado da conferência, a partir da publicação do resultado da conferência, o que a gente vai fazer com elas. E aí eu fico me provocando e perguntando para todos nós, né? O que é que precisamos fazer para alcançar a realização das deliberações das conferências? E qual é o papel dos conselhos nesse sentido? Então, assim, é muito mais do que a representação de uma pessoa, é muito mais do que um conjunto de pessoas que se reúnem naquele momento, pensam algo, escrevem algo e pronto, e para ali. E cada um vai para o seu lugar e se esquece. E aí, só talvez trazendo alguns caminhos, como a colega perguntou, talvez se a gente pensar que a política de assistência social não tem, ou tem pouco, planejamento e avaliação dela própria, a psicologia tem um lugar nesse papel. Né? Como é que a gente pode contribuir no planejamento e na avaliação da política pública de assistência social?
como é que a gente pode provocar a gente pensar que as deliberações elas se materializam com o financeiro? E o financeiro é discutido no PPA, no LDO e na LOA. Em que medida a gente tem alcançado chegar nesses instrumentos para deliberar e para pensar juntos dentro do conselho, com o conselho, com a secretaria e com outros? E aí você também pontuou a questão da eleição democrática e participativa. Eu acho que a gente precisa beber, como a gente geralmente costuma afiar, beber da educação e da saúde em alguns aspectos, né? Como é que essa gestão democrática e participativa na educação, por exemplo, na eleição do diretor da escola, enfim, outras práticas, se acontece isso? E aí, só para ir finalizando, a questão de Jailson, que ele coloca dos territórios. A gente na psicologia, e aí eu volto aos que eu acho que ele falou ontem, é muito preso à nossa ciência para contribuir na política de assistência. E aí, a gente tem outras ciências que tem métodos de fazer os territórios eles serem vivos. A antropologia ela vai apresentar alguns sinais, alguns indicativos que a gente na psicologia muitas vezes não tem acesso ou não conhece. E aí fica uma reflexão. E só para finalizar de verdade mesmo, o controle social. Toda vez que a gente estuda o controle social, eu fico pensando em algumas coisas que são sociedade civil organizada. Como é que a gente está fazendo com que essa sociedade participe, como é que ela está participando e como é que o conselho tem essa função. E aí, a troca entre profissionais, o compartilhar, o conhecer e o papel do CRP na fiscalização, eu não sei em que medida o CRP, os CRPs, com o acúmulo que existe de fiscalização, não poderia contribuir no controle social para se fazer uma fiscalização, uma orientação mais adequada. E aí, duas coisas que eu sinto falta de uma forma geral aqui no evento, para a gente pensar. Política Nacional de Educação Permanente no SUAS. Política Nacional de Educação Permanente no SUAS. A gente precisa, enquanto psicólogos e psicólogos que atuam em qualquer dimensão, desde a proteção social até a vigilância, pensar como é que a gente está se provocando nesse lugar. E quem é que pode contribuir com a gente, olhando para a psicologia. A psicologia ela tem associações, tem entidades que podem contribuir com a gente nesse Vou pedir desculpa, porque eu mesmo não tenho muito super-ego, não, nem gosto de assumir esse papel. Mas eu vou pedir para tu resumir um pouquinho para ver se alguém vai o também. último ponto. É o plano decenal de assistência social. A gente também não fala disso. E em que medida, quando a gente não olha para o que foi planejado para 10 anos dentro da política de assistência, a gente não consegue, muitas vezes, reverberar algo que foi deliberado em Conferência Nacional de Tudo. Obrigado. Obrigada. Quem mais? Só para a gente discutir mais 3 e né? Pode ser assim, já é isso. Pronto, mais 3 questões, mas aí, gente, não pode fazer assim no Google Forms não, tá? Não tem mais? Então, é bom que aí já dá mais tempo para a gente conseguir dialogar. Eu vou pedir para a Mona, né, falar sobre a questão da conferência que a Alessandra perguntou, tá? E aí depois eu acho que a reinvenção, eu acho que passa por todo mundo, né, Sara? E aí aqui, como tem várias questões, Edson, eu vou distribuindo aqui aos poucos, tá? E eu espero que a gente consiga ter a oportunidade de dar conta desses recados, dessas questões, mas também com as nossas inquietudes. E muitas vezes tem coisas que a gente não vai dar conta, né? E eu acho que o bacana é isso, a gente reconhecer a nossa incompletude e aprendendo também. Né? Mas o que a Alessandra traz é um dos tópicos, né, de Edson, que é depois da conferência o que é que acontece, né? Acho que são questões bem importantes. Normalmente, o que deveria acontecer, né? O que deveria acontecer é que a gente precisa ter nos conselhos de assistência social, nos seus 3 níveis, né? Comissões de acompanhamento de deliberações das conferências, né? Porque essas comissões de acompanhamento dessas deliberações, ela vai fazer essa avaliação se o que foi deliberado no período conferencial, se a gente está conseguindo alcançar ou não, certo?
Mas essas deliberações, elas precisam estar dentro de todo o planejamento da política, certo? Então, se eu tenho essas deliberações, aí eu vou ver na estrutura de organização da política de assistência social, onde é que ela vai se enquadrar. Se ela vai entrar no plano municipal de assistência social, né? Ou no plano de educação permanente, né? Então a gente vai tentando enquadrar essas deliberações dentro, né, de nosso planejamento. Aí vem o grande desafio, porque a gente planeja, mas para executar a gente precisa do quê? De dinheiro, né? Então se a gente precisa de dinheiro, a gente vai ter que ir lá ocupar esses outros espaços de debate, né? De orçamento. Às vezes nós somos conselheiros de assistência social no próprio município, está lá discutindo, né, o plano plurianual e a gente nem está sabendo, né, que está acontecendo lá no próprio município da gente. E a gente fica alheio, já chega aquele orçamento pronto, dizendo é o que a gente tem, né? Ou que essa disputa de orçamento normalmente é mais entre ali, né, os secretários, os gestores, e a gente só recebe aquilo e fica um pouco de mãos atadas, né? Esse debate a gente faz no âmbito municipal, no âmbito estadual e nacional. Na Bahia, nós tivemos reuniões assim para pelo menos tentar manter o orçamento, né? Nos últimos anos a gente conseguiu manter o orçamento, mas aí a gente tem atrasos de repasses, né? Que não adianta ter o orçamento se o repasse tem atraso de 4, 5, 6 meses, né? Como é que a gente atrasa 6 meses de repasse? Então o desafio é esse, certo? Mas para a gente saber como é que anda essas questões, a gente precisa estar nos espaços de controle social, nas reuniões de conselho. E aí nas reuniões de conselho, qualquer pessoa da sociedade civil tem direito a quê? A voz, né? Então você pode chegar lá, perguntar, entender como é que se dá, se o próprio conselho tem conseguido acompanhar ou não. Mas para que a gente consiga mesmo materializar, é um caminho, né, complexo, né, é desafiador, porque entra em espaços de disputa, né, para essa materialização, mas a gente precisa entender que tem coisas muito importantes que a gente tem em relação à conquista do controle social, né? O próprio SUAS, a tipificação, né? Olha quantas resoluções, mesa de negociações, então tudo isso é deliberação de Conferência Nacional. Então a gente precisa entender que até aquilo que a gente tem como uma normativa hoje aqui dentro do SUAS, ele vem também desses espaços conferenciais e que eles são extremamente importantes. Mas para acompanhar, a gente tem que se fazer presente, perguntar, acompanhar, entender como é que tem funcionado isso nessas diferentes instâncias. Só para fazer um adendo no que ela falou que os repassos passam até 6 meses, mas a gente na comissão de orçamento e finanças, a gente tem que estar legitimando todas as contas. Entendeu? Incrível isso, mas é isso. Eu sou aquele picuinha, né, dentro da comissão de orçamento e finanças, que eu sempre peço vista, porque eu não entendo muito. É muita conta e vem, né, eles trazem aquilo no modo geral, né, tu traz a conta tudo no modo geral e não desvia nada para você entender como é que está sendo gasto, qual é o financiamento, de onde é que está vindo o dinheiro do governo federal, de onde está vindo do governo do estado. E aí chega lá e diz, olha, é isso e vocês têm que legitimar. Eu digo, não legitima não, é só ficar rindo, porque toda vez eu peço vista, porque eu preciso entender. Então assim, a gente pediu, né, que a gente tivesse, na questão da educação permanente, que a gente tivesse, né, mais conhecimento, pudesse ter mais conhecimento sobre essa questão do orçamento, porque é muito complicado essa questão de orçamento, principalmente de município, minha gente. É horrível. Eu chego lá e fico perdido para arrancar os cabelos, porque é muita grana e a gente não sabe, né? E a gente tem que legitimar, como a gente é conselheiro, a gente tem que dar o aval, ó, tá valendo aí, mas às vezes está valendo e a gente não sabe nem o que é que está valendo. Então assim, é bom, sempre a gente, o presidente da gente, ele escuta muito a gente. Então a gente tem pedido muito para que a gente tenha essa questão da educação permanente dentro, né, e a gente também tem a capacitação dentro dessa questão para a gente poder ir avançando como conselheiro, porque na realidade, geralmente o usuário, ele é o que menos entende, né? Então se o usuário é o que menos entende, ele tem que aprender de alguma forma. Então a gente provoca muito para que o conselho também tenha essa questão da educação permanente e das capacitações, né, para que a gente vá, né, participando cada vez mais e melhorando no controle social. Essa pergunta da reinvenção eu vou dividir para todos os três, tá?
Vamos distribuir equitativamente. E aí eu acho que 1 minutinho para cada um da Lívia. Vai lá. Reinvenção. Eu fiquei pensando, será que a gente conseguiu ser criativo o suficiente, né, naquele momento mais difícil de pandemia, para conseguir, né, passar por ele? Eu acho que talvez não seja uma reinvenção, né, mas executar o controle social de forma virtual, né, eu acho que foi um dos nossa principal questão, assim, né? Como é que a gente conseguia... E a gente está falando da questão do usuário, né? Que o usuário às vezes não tem equipamento e tudo, mas muitos trabalhadores também não têm, né? Muitos trabalhadores, algumas entidades, né? A gente, né? Às vezes a gente tem um celular, mas às vezes não tem internet em casa, é aquele plano do 3G, não deixa a gente utilizar o computador de serviço nem para isso, né? Ou o computador de serviço já está ocupado, como é que a gente faz? É no horário de trabalho, fica em casa, vai para lá, faz o quê, né? E fazer conferência de modo, acho que virtual, né? Levar esse espaço de debate, dialogar e realmente conseguir propor alguma coisa diante nesse formato virtual. Eu acho que foi um processo de reinvenção que a gente construiu, né? Mas eu espero que tenha acabado. Que a gente não precise fazer conferências assim, porque a não ser que a gente tenha um suporte muito maior para que a gente consiga realmente incluir, garantir acesso, né, a todas as pessoas para a participação nessas modalidades conferenciais. Eu fico pensando sobre o termo reinvenção. Assim como analisa, eu não sei se a gente conseguiu se reinventar. Eu acho que a gente conseguiu enxergar algumas, de forma mais nítida, algumas coisas que já estavam presentes e foram jogadas, né? Minha irmã, você só não enxerga se você não quiser, né? Mas o que é que eu percebo? Que nós conseguimos conduzir processos de resistência, né? Inclusive a resistência de estarmos vivos, né? A resistência de poder dialogar com outros, né? A enfrentar o medo, né? No controle social, de saber também que lidar com as nossas frustrações, os nossos limites, né? Que a gente não ia conseguir produzir tudo que nós gostaríamos. Para a gente isso é muito difícil. E algumas estratégias, por exemplo, que para nós foram interessantes, foi a possibilidade de, com o CEPOP ou com o Fórum da Rua, mesmo sendo virtual, a gente, uma parte de nós se dividir, umas ficar em casa conduzindo o processo, né, do online e outros estarem presentes na praça, no Mucambo, né, que é um espaço que a gente construiu, coletivo, onde o movimento se reúne com a pastoral também, né, o Mucambo de Cultura, que é de um coletivo, né, que partilha, e pessoas estarem com o seu celular presentes para viabilizar a participação coletiva minimamente. Então, assim, ampliar as nossas possibilidades de escutas e estar realmente atentos e analisando, né? Eu acho que essa história de diagnóstico e análise é fundamental dentro do nosso trabalho. O que é que estava acontecendo naquele momento? Não adianta eu fazer defesa de direito se aquilo não for um direito mesmo, né? Então, eu acho que as estratégias possíveis foram esses arranjos, que eu acho que são mais arranjos de resistência do que de reinvenção. Eu acho que para reinventar a gente tem que inovar, né? Se a gente não tiver uma inovação nessa proposta, né, de controle social, a gente não vai ter adesão da sociedade. Acho que é bem por aí, né? Eu sempre provoco muito as pessoas a participarem, né? Ou de certa forma a gente divulgar essa questão do controle social, tá? Porque a gente vê o quanto a sociedade ela não vem aderindo
a esse lado quando eu comecei aqui, eu comecei com aquela pergunta, porque é nítido onde a gente chega, né, onde a gente provoca as pessoas para participarem, né, dessa questão do controle social, as pessoas não dão a mínima, não ligam para isso, as pessoas não querem saber dessa questão do controle social. Elas acham que é dever de outras pessoas, dever do próprio político, ou daquela pessoa que ela legitimou para estar ali no lugar dela. Então, é muito difícil se a gente não aderir a essa questão da gente tentar, de certa forma, levar, né, essa questão do controle social para a própria sociedade, para que ela entenda também que tem que participar. É preciso que a sociedade participe, né, dos espaços de controle social, para poder a gente estar inovando. A inovação é essa, é você tentar levar essa questão do controle social aos lugares mais remotos e para a sociedade do modo geral, e para que a gente também faça entender que o controle social faz parte de tudo isso, né? Para a sociedade ter que estar envolvida, porque isso também é política. Bom, aí temos aqui uma série de perguntas. Eu vou tentar ser minimamente objetiva, Tedson, porque eu já fui cobrada de novo do tempo, a gente já está com 1 hora de atraso, então, mas aí também me disponho depois, né, eu pessoalmente, no que eu puder contribuir. Bom, eu não conheço o conceito de acolhida ativa, então essa eu vou pular, tá? Aquela pule para a próxima casa. Então, você falou da Mary Jane Spin, que eu acho muito bacana a gente poder ter o olhar da psicologia da saúde. Assim, a Rosana ontem falou, né, da assistência social como um dispositivo de saúde, né, especificamente da saúde mental. E eu acho que, independente das teorias, né, que nos vão dar suporte, é importante que a gente perceba que a assistência social e a psicologia, elas não estão para serem completas, né? Nós estamos para dar uma parte de respostas a uma sociedade que tem demandas ou necessidades que são prementes e que, inclusive, a ideia de intersetorialidade que é banalizada é a ideia de que a organização social ela precisa ir se complementando como estrutura, mas que a necessidade ela é a necessidade real da população. Meio que independe de quem está fazendo. A minha necessidade de fome não é só uma necessidade de assistência social. A fome, ela é assistência, ela é saúde, ela é cultura, ela é moradia, né? É fome de comer, é fome de tranquilidade, né? Onde é que começa a minha saúde mental e a minha saúde física? Onde é que eu vou separar isso, né? E como as minhas condições de vida interferem nos meus processos, inclusive de aquisição de outros direitos, educação, cultura, compreensão do esporte como um direito coletivo, inclusive ao lazer. A gente não tem direito de ter preguiça. Na minha sociedade eu não tenho direito de ter preguiça, não. Eu tenho que ser produtivo o dia todo dia. Não é meio assim. E o que é saúde, o que é assistência social no contexto dessas relações? Então eu acho que é bacana você trazer, né, a perspectiva do olhar da psicologia como um processo de enfrentamento do sofrimento que a vida produz. E aí o Estado e a sociedade civil no controle social, e aí eu vou sempre estar usando essa questão controle social e participação social, porque em geral a ideia é de que o controle social são os órgãos instituídos, as formas institucionais de participação, que não só, eu na minha visão, né, ir para a rua, reclamar, abaixo-assinado, tudo isso é controle social, porque tudo isso é uma forma de enfrentar o Estado. E aí, entender que Estado é esse? O Estado não como os representantes governamentais e os representantes da sociedade civil nos diversos espaços de participação, mas o Estado, aquele Estado que representa os interesses e o status quo de uma determinada camada popular, né? Uma camada da sociedade, em geral, as camadas que têm mais poder, sejam os poderes materiais como os poderes imateriais. Os
poderes imateriais, por exemplo, da branquitude, os poderes imateriais, né, da cultura e uma série de poderes imateriais e dos poderes materiais também. Então, é esse Estado que nos tensiona a produzir direitos sociais, que ele mesmo se compromete a realizar e não realiza. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que controlar o Estado. E aí, independente se eu estou representando o governo ou sociedade civil, eu tenho que entender que em alguns momentos o Estado, esse Estado, não cumpre com essas funções, né? E aí, aí quando você diz, aí os representantes, né, desses órgãos, e aí sim, a gente tem que estar junto mesmo. Nós não estamos só com a disputa de poder. A gente está com a disputa de narrativa sobre um direito, sobre o direito que já está posto muitas vezes. Muitas vezes a gente não está pedindo um direito novo, não. A gente está querendo que seja executado aquilo que já deve existir, que já está previsto que exista, né? E com dignidade. Eu acho que o Jailson não usou essa palavra, mas ele trouxe muito a ideia da dignidade do acesso ao direito. Não é qualquer direito que a gente merece. A gente merece um direito com dignidade. E o mínimo é o respeito às diversidades e o enfrentamento da falta de acesso. Então, acho que é mais ou menos por aí. E aí, como eu acho que a gente tem que enfrentar mesmo, né, como eu disse, o superego não é o meu forte, eu acho que a gente tem sempre que sempre desobedecer e nunca reverenciar. Belchior. André, eu posso falar? É porque já me pediram para encerrar. E ainda depois das perguntas do Edson, que eu não consegui responder e passar para os meninos. Eu queria mencionar assim, que eu acho que a gente tá, é porque eu estou ouvindo também uma preocupação muito grande com assim, estudos da saúde e outras áreas, né? A gente às vezes foca muito no trabalho da assistência social a partir, não de cuidar da assistência social, mas de olhar o que as outras áreas estão fazendo, né? Então, a gente também tem muita produção dentro do campo da psicologia, no campo da assistência social. Então, não dá para a gente se centrar apenas no trabalho intersetorial, né? A gente também precisa ver o que a gente, nós, enquanto psicólogos, nos espaços de atuação, a gente pode fazer. E para isso, eu acho que é importante olhar também para o que é produzido dentro do campo da assistência social, não só no campo da psicologia da saúde, mas há muita coisa, né? O Marcos Vinícius, quando fez a primeira referência técnica da assistência social, que é uma referência muito maravilhosa, ele, naquele momento, né, 10 anos atrás, 11 anos atrás, não tinham pesquisas, não tinham produção de conhecimento no campo da assistência social. Então faz muito sentido a gente falar da psicologia da saúde há 10, 11 anos atrás. Mas hoje, em 2020, a gente tem uma produção consistente dentro da psicologia no campo da assistência social. Eu acho que recorrer a ela, e principalmente conhecer a política, né, nacional da assistência social brasileira, é fundamental para que a gente possa desenvolver nosso papel na proteção social, né? E nos espaços de controle social. Bem, era isso. Tá? Eu acho que é uma produção tão bacana, né, que a gente já tem, inclusive estamos na segunda mostra nas 5 regiões do país. Eu acho que isso mostra que a assistência social tem o que falar. Concordo com vocês. Obrigada, gente. Vai ter pesquisa do CREPOP sobre controle social, só para registrar, né? E vai ter agora e a gente é bom avisar que vai ter a cartinha agora. E aí, dizer também a Jailson que nós estamos finalizando a referência do CREPOP, não sobre população de rua, mas junto com a população de rua, porque o movimento também está presente na